Fala, tricolor, seu louco da cabeça. Primeiro grande teste, primeira grande vitória do ano, o Fluminense vence. O Fla-Flu, né, embaixo d'água, né? Parecia que o Fluminense não estava jogando bola, parecia o Titanic afundando, né? Mas quem afundou, na verdade, naquele jogo foi o Flamengo. O Fluminense vence de 2-1, ganhar Fla-Flu é normal e vai tomate cru. O JK é caçador de urubu, né? Esse vídeo é para enaltecer primeiramente, Serna, e segundamente que o Everaldo deve sair do Fluminense o quanto antes, e que se o JK ele não é brilhante, ele não é o craque, não vale talvez os 20 milhões de euros que o Fluminense estabeleceu para sua venda lá em 2024, pelo menos ele é melhor do que o Everaldo, né? Dificilmente alguém não é melhor do que o Everaldo, né? Eu tava vendo uma live um tempo atrás aí, ontem, sei lá, e eu vi um comentário de um torcedor do Fluminense falando que já estava de saco cheio de duas coisas: do Everaldo no Fluminense e das pessoas reclamando do Everaldo no Fluminense. Realmente, isso é muito chato, cara. Imagina você passar, né, pelo engarrafamento todos os dias, é chato, né? Então, tipo assim, você tem soluções, tipo, acordar mais cedo, mas acordar mais cedo ainda do que o carioca, por exemplo, já acorda para ir trabalhar, acordar mais cedo para não pegar engarrafamento, ou mesmo mudar de cidade, né, morar mais perto do trabalho, só que aí você enfrenta preços mais altos quando você sai, por exemplo, de Caxias, igual onde eu moro, para morar, por exemplo, na Tijuca. Os preços são mais caros, a questão de padrão de vida vai elevar e você vai ter que gastar mais para estar lá. A questão do Everaldo é esse engarrafamento. Você precisa encontrar um meio de você não ter mais esse engarrafamento. A ideia é essa. Se o Everaldo é ruim, você continua com esse maluco que é ruim, você diminui o nível do time como um todo. Assim, por exemplo, como no jogo de hoje, o Freitas diminuiu o nível do time como um todo. O James jogou bem, mas aí quando você tem um jogador no lateral direito, né, quer dizer, na zaga pela direita, bom, e um outro pela esquerda, ruim, você acaba diminuindo o nível da zaga como um todo. Se você deixa, por exemplo, o Ignacio de um lado, você coloca o James, do outro, você melhora a tua zaga, né? O estilo de Freitas e Ignacio são dois estilos diferentes. O James mostrou qualidade jogando tanto por um lado quanto pelo outro. Não sei por que a decisão de você colocar o Freitas e não colocar o Ignacio, mas de qualquer forma, ele mostrou que ele consegue jogar bem tanto por um lado quanto pelo outro. E aí fica aquela questão de, tipo assim, por que colocou ele ali, velho? É para mostrar que o Ignacio é reserva pro Freitas? Aí vem aquela dúvida que surgiu, por exemplo, na minha cabeça em relação a um ataque no ano passado. Se num jogo decisivo desse o Ignacio foi para reserva e quem jogou na titularidade foi o Freitas, o que o Ignacio faz durante os treinamentos, né? E depois, voltando à questão lá atrás, o que o JK está fazendo em campo para o Everaldo ser titular? Quando o JK entrava, ele mostrava por que o Everaldo estava sendo titular, apesar do Everaldo ser tão ruim e fazer tanta merda durante a partida. Já nesse ano, né, o John Kennedy já tem 3 participações em gols, assim como o Kevin Serna também tem 3 participações em gols. Na outra partida contra o Nova Iguaçu, o John Kennedy dominou mal uma bola, mas no chute a gol, o goleiro deles fez uma defesa incrível. No outro lance, ele recebeu um cruzamento do Canóbio, chutou e a bola ia para o gol, só que foi bloqueado. Aí vem o seguinte, você pode ter um jogador, igual o John Kennedy, que ele também perde gol. Não existe um atacante que não perca gol. A questão de, tipo assim, você tá de cara do goleiro. Não necessariamente você tá ali a 1 metro do goleiro. Mas quando tu chuta e o goleiro defende, dependendo, se tu chuta no cantinho o goleiro vai buscar, não é mérito teu, é mérito do goleiro. Mas, por exemplo, no jogo contra o Nova Iguaçu, assim como a gente pode relembrar pênalti contra a União Espanhola, em que o Everaldo bateu, o goleiro foi e buscou, e no rebote ele defendeu o goleiro de novo, ou, por exemplo, no pênalti contra o Grêmio, que o Everaldo bateu e a bola foi para fora, são 2 pênaltis diferentes. Uma foi mérito do goleiro, o rebote foi demérito dele, porque bateu exatamente em cima do goleiro. No pênalti contra o Grêmio, ele chutou para fora, bateu no pé do trave e foi para fora.
No jogo contra o Nova Iguaçu, o Everaldo, ele recebe várias bolas de cara pro goleiro. Uma ele isola, na outra ele isola no rebate do pênalti, numa outra ele de cara pro goleiro resolve tocar a bola pro Canóbio, que estava impedido. Por que ele não chutou pro gol, cara? Tava de cara pro goleiro, totozinho. Né? Parece que ele não tem fundamento. Durante a minha live, eu tava falando, parecia que o Everaldo não tem fundamento. E num dos gols do jogo, que foi o gol de John Kennedy, o segundo do Fluminense na partida, antes dele bater, ele já faz o movimento do corpo, que esse movimento ele é necessário para você chutar a bola. Porque se você não faz o movimento do corpo e chuta a bola de qualquer jeito, você pode mirar num canto, a bola no meio, e aí o goleiro pega. Né? E é basicamente isso que eu sinto do Everaldo. Parece que ele precisa, parece que ele não sabe fazer gol de primeira, parece que ele precisa dominar, ter tempo a pensar para fazer o gingado dele para bater. Então, chute de primeira, igual o Germancano, parece que não é do Everaldo. Parece que o Everaldo ele precisa sentir a bola, parece que ele precisa estar com a bola ali na dominada para ele sentir o que ele vai fazer com o corpo e tal. E é basicamente o que aconteceu quando ele fez o segundo gol da partida contra o Nova Iguaçu, que ele dominou, girou o corpo para chutar no cantinho. Agora, de primeira ele erra, porque ele não se coloca na direção da bola de forma certa. E aí ele estica muito a bola, né, o pé vai muito embaixo e ele acaba isolando. Ou seja, parece que o Everaldo ele não tem fundamento. Parece que ele precisa literalmente ficar com a bola dominada. Só que para um atacante ele precisa fazer gol de primeira, gol de cabeça, ele precisa saber dominar, controlar a bola, né, para poder finalizar bem. E parece que ele não tem essas outras. Parece que ele só quer o tempo inteiro ficar com a bola controlada ali para chutar. E o John Kennedy, ele não fez, como é que eu posso dizer, aquela jogadaça para fazer o gol. Ele recebeu uma bola do Emerson Royal, fez o movimento do corpo, tirou do goleiro. É isso, cara. É isso. O Kaká, um tempo atrás, né, quando ele ainda jogava, ele falou, depois que eu percebi que dos 90 minutos da partida, eu só fico 1 minuto e 20 com a bola nos pés, eu percebi que eu preciso aprender a jogar sem a bola. É isso, você precisa aprender a se colocar em campo, você precisa aprender a forçar um erro do adversário, você precisa aprender a fazer o movimento certo do corpo, e parece que o Everaldo não tem isso. O Everaldo entrou já no final, né, faltando 7 minutos para acabar, ele entrou aos 89, mas o jogo foi até os 96, né, ou seja, ele jogou 7 minutos. Até para marcar uma bola no alto, né, que ele deveria ter disputado uma bola contra o Eric Pulgar, ele não disputou. Ele esperava que o Eric Pulgar ia deixar a bola passar para ele. Não, cara, vai na bola. Tu não é alto, tu não ganha tudo na cabeça, então usa a sua cabeça para ganhar a bola, pô. Aí numa daquelas ele tenta correr e vai correr sozinho, porque ele vai pegar a bola depois, vai fazer o que com a bola? Né? Disputa essa bola, aumenta o tempo, né, para que a bola não volte para a nossa defesa. E ele não fez isso. Né? O jogo que ficou muito tempo interrompido por conta da chuva, né, quando estava chovendo, a bola não rolava, porque a bola simplesmente travava nas poças de água. Quando a bola voltou a rolar, o Fluminense jogou melhor. Né? O jogo estava para pá, uma hora um ataque, outra hora uma defesa, uma hora ataque, outra hora na defesa, outra hora no ataque, outra hora na defesa. Estava para pá. Tinha um time que estava melhor em campo. Mas no segundo tempo o Fluminense dominou. Ainda no primeiro tempo, teve um chute lindo do Serna. Se o Serna tivesse feito esse gol e tivesse feito um gol contra o Nova Iguaçu, o Serna já teria 5 gols ali, porque foi uma defesaça do Endrio, né? Ele tirou a bola no cantinho, ele tirou e a bola ainda assim raspando na trave. Foi uma defesaça, bola num chutaço do Kevin Serna de fora da área. E num outro momento, né, no jogo contra o Nova Iguaçu, que ele chutou a bola e o Mota lá fez uma incrível defesa. Já no segundo gol, né, e se você por acaso quiser assistir a análise completa, né, minuciosa dos gols que o Fluminense fez, né, eu vou deixar um card aqui para você assistir ao vídeo da análise completa desses 2 gols do Fluminense. Né? Um deles foi um pouco maior, o outro foi ali menor, tem algumas coisinhas bem específicas que a gente vai comentar ali, mas o segundo gol do Fluminense, o que a gente precisa comentar não é muita coisa. Mas surgiu a partir de um cruzamento, uma dividida do Bernal no alto,
a bola sobrou depois de um erro do Emerson Royal, que estava fazendo o bolo, a bola sobrou pro John Kennedy, que fez o gol. Tomou amarelo porque usou a máscara. Aí eu fico assim, cara, por que você usar a máscara te dá amarelo, velho? É coisas do futebol moderno que você fica assim, cara, futebol no passado era melhor. Então sim, cara, ser saudosista hoje é a coisa mais normal. Porque, cara, é tanta chatice que fica... Você, o Neymar não pode ir lá que tomava cartão amarelo. Você não pode usar sinalizador, apesar de sinalizador, né, tirando foguete, não vai levar mal ninguém. Ou se levar mal alguém, prenda a pessoa que cometeu o crime, não penalize todo o time, toda uma festa por conta disso. Ou mesmo, puna o Corinthians que fez a merda, não todos os times. Ah, essa é uma questão de segurança. Pô, existem várias outras coisas que atrapalham a segurança de um jogo que a Conmebol não liga, mas para isso ela liga. Na Rua de Fogo vai punir. Mas, beleza, voltando à questão aqui do jogo do Fluminense, o Fluminense conseguiu dominar para ganhar a partida um setor do campo que eu vivo falando que o Fluminense precisa encher mais de jogadores, que é o meio. O Fluminense colocou 3 volantes, Bernal, Nonato e Lima. O Lima que ia para a esquerda, o Lima que ia para a direita, o Lima que participou melhor do jogo, mas que não foi muito importante, né? Foi o cruzamento dele pro gol do John Kennedy, mas o Lima, ele teve uma importância diferente daquela que a gente espera no jogador que estava na posição dele, né? Que é armar jogada, de fazer dribles, de achar jogador livre. O que o Lima tava para fazer ali era de colocar a bola na ponta pro Serna, na ponta pro Canóbio e vida que segue. Só que as jogadas não saíram dessa forma. Saíram, por exemplo, no segundo tempo, com a saída do Canóbio, nos pés do Santos Moreno, que não, né, o Lima não participou dessa jogada, né? Ou seja, ele não armou, não criou, apesar de ser uma roubada de bola do erro do Léo Ortiz, né? Então, o que eu tenho para falar, né, sobre esse jogo, o Fluminense ganhou o primeiro jogo importantíssimo. Agora o Fluminense enfrenta o Botafogo, não, enfrenta primeiramente o Grêmio, depois enfrenta o Botafogo. O Fluminense já está classificado, então o Fluminense pode jogar contra o Botafogo mais uma vez com o time reserva. Se o Fluminense estiver afim de vencer a Taça do Guanabara mais uma vez, o Fluminense vai precisar ali se dedicar até o fim, vencer o Botafogo, né, que o Botafogo também tem 9 pontos, e vencer a última partida. E a última partida do Fluminense eu vou ver aqui para você. O Fluminense enfrenta o Grêmio, o Botafogo, e depois o Fluminense enfrenta o Maricá na última partida, e é justamente o Maricá que corre risco de rebaixamento. O Maricá corre risco de rebaixamento. Deixa eu só ver aqui. Cadê o grupo A? Não tô achando o grupo A, mas enfim. Não tô achando o grupo A aqui pra ver, mas é isso. O Flamengo tá em penúltimo, o Maricá tá em último. Não, o Maricá acho que só tem 1 ponto. E o Fluminense segurou o Flamengo ali na zona de rebaixamento. Nesse momento o Fluminense já está nas quartas de final do Campeonato Carioca. A gente só precisa entender agora. O Fluminense quer lutar pela Taça Guanabara. Por mim, o Fluminense poderia colocar de novo os jogadores que iniciaram ali o Campeonato Carioca para treinar, né? Para conhecer esses jogadores. Vescano, colocar mais uma vez ali, o Wallace Davi já foi, mas colocar mais uma vez o Júlio Fidelis, né? Colocar esses jogadores ali para participar, não completamente reserva, mas mesclar com alguns outros jogadores, né? Então é isso, tricolor, deixe seu like, siga a página aí para mais vídeos iguais a esse. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, até a próxima, tchau, tchau.